Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Vamos estudar hoje o nível Master, a disciplina Novo Testamento, os Evangelhos, e hoje nós vamos estudar a aula de número 44 a respeito da Santa Ceia. Então, muito bem, o versículo inicial está aqui no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 54, palavras do próprio Senhor Jesus, que disse assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Olha só que palavras tremendas. Quando o Senhor Jesus diz isso, ele estava falando com uma multidão de discípulos, não só os 12, mas muitos outros também, e ele vai falando a respeito da ceia. Só que os que ouviam ainda não compreendiam, eles ainda não estavam entendendo ao que Jesus se referia. E se você continuar a leitura aqui de João capítulo 6, alguns versículos à frente, os discípulos, muitos vão se escandalizar e vão se retirar e vão embora, porque no entendimento deles, o Senhor Jesus estava falando de algo que era completamente contrário à lei de Moisés, porque na lei o texto diz que não poderia comer carne com sangue. E ainda mais, no entendimento deles, eles estão pensando que o Senhor Jesus está falando de um ato de canibalismo. Eles não estão compreendendo que é algo figurativo, que o pão, a carne e o sangue de Jesus seriam depois representados pelo pão e pelo suco de uva. O entendimento deles é literal. E assim como eles entenderam de maneira literal e se ofenderam e muitos foram embora, e em seguida o Senhor Jesus chega inclusive a perguntar aos discípulos, aos 12, se eles queriam também se retirar, e aí Pedro responde e diz: para onde iremos nós, se somente o Senhor tem as palavras da vida eterna? Quando alguém não entende a palavra, não faz uma interpretação de maneira correta, adequada, corre o risco de não entender, de se escandalizar, Por isso que é importante o estudo da Escritura, estudar a palavra como você está fazendo aqui nesse curso gratuito de teologia, para poder compreender. Como disse o eunuco a Filipe, lá em Atos capítulo 8, Filipe pergunta: você entende o que você está lendo? E o eunuco responde: como eu posso entender se ninguém me explicar? Então, Filipe explica. O eunuco, ele compreende, crê em Jesus, é batizado, A palavra já produziu resultados ali na vida daquele eunuco. Mas muito bem, a aula de hoje é a respeito da Santa Ceia. E a Santa Ceia, como o Antigo Testamento é figura do Novo, como diz 1 Coríntios 10, a ceia também já tem uma figura no Antigo Testamento, que é quando Deus estabelece a Páscoa. Lá em Êxodo 12, versículos 13 e 14, diz assim, deixa eu ler aqui: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Olha só, o próprio Deus estabelece por memória, para que o povo dele celebrasse com alegria, festejasse aquele dia. Lembrando que a Páscoa, Deus estabelece que deveria morrer o cordeiro, depois você lê aqui o capítulo 12 completo de Êxodo, Deveria morrer um cordeiro, deveria ser sacrificado, o sangue deveria ser colocado nas vergas das portas, no batente, na caixa da porta, para que quando viesse o espírito de morte, desse livramento, aquele sangue, aquela marca de sangue, desse livramento à casa, à família. E o cordeiro deveria ser comido assado pela família. Olha só que coisa interessante. Tudo isso representa, tipifica o Senhor Jesus. Já estudamos isso, Você já está no nível Master, mas você já estudou tipologia bíblica, Aquilo que o Antigo Testamento representa, tipifica o Senhor Jesus. E esse cordeiro tipifica o Senhor Jesus. O sangue dele, o sangue desse cordeiro pascual, foi o que deu livramento ao povo de Israel, ao povo de Deus. Tanto é que 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa. Lembrando que os judeus vão celebrar a Páscoa durante aí mais de 1400 anos até a chegada do Senhor Jesus.
porque com o Senhor Jesus, ele vai estabelecer a ceia, inclusive está ali posta a mesa, não é? Não por acaso que estamos celebrando a ceia do Senhor hoje, domingo, estamos celebrando a ceia do Senhor, mas o Senhor Jesus vai celebrar a ceia. Aquele estatuto que o Senhor diz lá em Êxodo, que seria estatuto perpétuo, o Senhor Jesus não anulou, é algo perpétuo, só que aquilo que era antes só para os judeus, o Senhor vai ampliar para todos os que nele creem, todos os cristãos, todos os seguidores de Cristo. E ele vai celebrar a Santa Ceia. No momento da celebração da ceia, ele vai dizer: fazer isso em memória de mim. Tanto no texto de Mateus quanto no texto de Lucas, que são os dois que narram, não é, detalhadamente a ceia, o Senhor repete a mesma fala: fazei em memória de mim. E é interessante que o texto diz, deixa eu ler aqui para você, não é? O Senhor a palavra diz assim, que ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E aí ele parte o pão, serve, todos comem, depois ele pega o cálice e diz: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Olha só, e ele celebra, não é? Aqui na apostila, na página 1, tem aqui esse comentário, não é? Na página 2, deixa eu ler o texto de Lucas 22, 19, 20, diz assim: tomando o pão, havendo dado graça, partiu e deu-lo, dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Então, o Senhor Jesus celebra para que o povo, não é, dele, os cristãos, os que creem nele, os que compreendem que ele é aquele, como disse João, está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, era necessário esta compreensão, era necessário este entendimento. Embora que os discípulos, no momento que participaram, não é, eles ainda não eram cheios do Espírito Santo, eles foram depois do Pentecostes, mas eles participam, eles celebram, eles partem do corpo e do sangue do Senhor, eles participam naquele momento de comunhão. E por que o pão? Não poderia ter sido outra coisa, outro alimento? Porque o pão, amados, representa, não é, o alimento que vai em todas as mesas de todas as pessoas, de todos os trabalhadores, pessoas de todos os tipos, de todos os países, né? Eu desconheço uma nação que não coma algum pão. Por exemplo, nós conhecemos muito, não é, aqui no nosso país, o chamado pão francês. Eu acredito que você já foi no supermercado, na padaria, em algum lugar, e comprou o pão francês. Foi desenvolvido lá na França, mas sim vários outros tipos de pão, não é, vários outros tipos. Então, lembrando que o pão do tempo de Cristo, né, era estilo aquele disco de pizza, né, estilo aquele pão sírio, que é aquele pão mais amassado, mais achatado, que era o pão que era na época, né, era um pão de fácil preparo, que era a farinha, o azeite, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal, às vezes um pouquinho de água. Não era um pão muito simples o preparo, muito fácil de se preparar. Mas, então, o pão representa um alimento que vai na mesa de todas as pessoas, em todas as nações. O que isso tipifica? Que o Senhor Jesus está morrendo por todas as pessoas, ele está dando a vida por todo aquele que nele crê. Ele morreu por toda a humanidade, não foi só por um ou por outro, né? Há doutrinas por aí dizendo: ele só morreu pelos escolhidos, ele só morreu por fulano, por ciclano. Não, ele morreu por todos aqueles que nele crerem. Isso é uma escolha de cada um. Está escrito João 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então todos os que querem seguir ao Senhor tem que recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Então falamos do pão. Por que o vinho? Porque o vinho, o sumo do vinho, né, só é tirado após ele ser pisado. As uvas são colhidas, são colocadas no local, né, são colocadas lá no lagar e são pisadas. Depois é extraído o sumo do vinho. Então representa que o Senhor Jesus seria
pisado, seria massacrado. Lembre-se que o Senhor celebrou a ceia numa quinta-feira e após a celebração da ceia eles vão para o Jardim das Oliveiras e depois disso é que o Senhor Jesus vai ser preso e a madrugada inteira ele vai sendo enviado para lá e para cá e vai ser torturado, humilhado, massacrado e na sexta-feira, no dia seguinte, às 9 da manhã, ele é crucificado. Então, do mesmo jeito que o sumo do vinho tinha que ser pisoteado, esmagado, assim o Senhor Jesus também seria esmagado, massacrado, não é? Do mesmo jeito que a uva tem que ser pisada para o sumo sair, o Senhor Jesus também vai ser massacrado, espancado, para que o seu sangue fosse derramado, completamente derramado. E a Escritura deixa claro que foi derramado até a última gota. Quando o soldado romano atravessa o lado do Senhor Jesus com a lança, o texto diz que sai sangue e água. Até a última gota de sangue foi derramado. O Senhor Jesus começa a derramar o seu sangue já no Getsêmani. Após celebrar a ceia, eles vão para o Getsêmani e o texto diz, de Mateus 26, que o Senhor Jesus começa a orar intensamente e a exalar gotas de sangue. Gotas de sangue. Depois do Getsêmani, chega a guarda, do pretório, os soldados romanos, chega também o Malco, que era um soldado do templo, e outros prendem o Senhor Jesus, levam ele primeiro para a casa de Anás, ele vai ser espancado lá, vai ser esbofeteado, depois ele vai ser açoitado no pretório, vão derramar o seu sangue. Cada açoite, minha gente, naquele tempo, o chicote romano chamava flagellum. Era um chicote de 3 tiras de couro. Na ponta de cada tira de couro tinha pedaços ou de chumbo, ou de ossos, ou de ferro, pedaços pontiagudos, porque os romanos eram exímios torturadores. Então, aquele açoite, cada açoitada que era dada, eram 3 cortes que eram feitos. Os pedaços de chumbo, de osso, cravavam no corpo daquele que era açoitado e quando o algoz puxava, aquilo cortava, retalhava. E foi com um açoite de Deus que o Senhor Jesus foi açoitado. O corpo completamente retalhado. Até recomendo, se você não assistiu ainda, assista o filme A Paixão de Cristo. Aquele lá produzido pelo Mel Gibson, tem aqui no YouTube, assista. Se você já assistiu, assista de novo. É o que mais se aproxima do sofrimento que o Senhor Jesus passou, e passou por mim e por você, e fez isso por amor. Ele mesmo disse, João 10,18, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Tenho o poder para a dar e para tornar a tomá-la. Olha que coisa tremenda. Ele mesmo dá. Ele se ofereceu voluntariamente. Apocalipse 13,8 diz que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Foi morto para nos remir, para nos perdoar. Diz o texto lá de Hebreus, do capítulo 9, do versículo 6 ao 15, eu vou ler um trecho assim que diz aqui, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, falando do Antigo Testamento, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servires ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Na antiga aliança, toda vez que alguém pecava, era necessário levar um sacrifício. Dependendo do pecado, era uma pombinha, dependendo do pecado, era um cordeiro, dependendo do pecado, era um boi, era um bode, uma ovelha, enfim, dependia do pecado. Então, toda vez que a pessoa pecasse, tinha que levar um sacrifício. O Senhor Jesus fez um único sacrifício, que é poderoso, que é suficiente para nos lavar e nos remir de todos os nossos pecados. E isso nós fazemos através da oração. Quando nós oramos ao Senhor com o coração quebrantado
e falamos para Ele, abrimos o nosso coração em arrependimento, confessamos o nosso pecado, diz lá João 9, se confessarmos o nosso pecado, 1 de João capítulo 1, verso 9. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, o sangue dele é poderoso. Então, a ceia foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus e foi dito que era para ser feita em memória dele. O apóstolo Paulo, instruindo a igreja de Corinto a esse respeito, lembrando que o apóstolo Paulo não foi um dos 12, o apóstolo Paulo se converte depois. Tá? Depois você lê lá o livro de Atos que vai falar do apóstolo Paulo, antes ele era Saulo. Mas muito bem, explicando a maneira correta de celebrar a ceia, porque os coríntios, eles não celebravam de maneira correta, cada um trazia o seu vinho, cada um trazia o seu pão, e eles celebravam como as festas que eles faziam antes de se converterem, de se entregarem a vida a Cristo. Cada um bebia o seu vinho, comia o seu pão, se embriagava, não havia temor. Não havia entendimento de que aquele pão representava o corpo de Cristo, que aquele vinho representava o sangue de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, 1 Coríntios 11, se alguém tiver fome, come em casa. Come em casa. A ceia do Senhor é para ser celebrada com temor, com tremor. E aí o apóstolo Paulo começa, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que na noite em que foi traído, o Senhor tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, anunciais a morte do Senhor até que venha. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, quem comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Assim examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Até aqui o versículo 27. Vamos entender algumas coisas. Tem denominações por aí que servem a ceia tão somente a quem tem carteirinha da sua denominação, tão somente a quem foi batizado na sua denominação. Já outros servem ceia para qualquer pessoa, mesmo sem ela ser batizada, a pessoa não é nem instruída. Mas, amados, biblicamente falando, o cálice da nova aliança é para a nova criatura, porque desde o tempo do Êxodo, Deus deixa muito claro, se o estrangeiro que estivesse no meio de Israel quisesse participar da Páscoa, primeiro ele deveria ser circuncidado. O que era a circuncisão? Era o símbolo da aliança que Deus tinha com Abraão e com seu povo. O primeiro a ser circuncidado foi Abraão, era o símbolo da aliança, Era o símbolo da fé que Abraão professou no Senhor, aquela marca feita na carne. Só que no Novo Testamento, nós não mais nos circuncidamos, não mais cortamos a pele do prepúcio. Essa marca em nós, como diz 2 Coríntios 3, é o sangue de Cristo que é no nosso coração. Então nós temos que ter essa aliança com o Senhor. E como é que nós fazemos essa aliança? Crendo de todo o coração e professando essa fé representada através do batismo nas águas. Através do batismo nas águas. O Senhor Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. A Escritura deixa clara aos Efésios, capítulo de número 4, que há um só batismo. Um só batismo. A pessoa tem que ser batizada, aliás, falamos de batismo na aula passada, Tem que ser batizada por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o batismo é para arrependimento dos seus pecados. Ela professou a fé em Cristo, após ser batizada, ela pode participar. E tem algumas denominações que só serve a ceia se a pessoa foi batizada naquela denominação. Se foi batizada em outra, não pode participar. Nós orientamos conforme ensina a Escritura. O batismo bíblico é por imersão. Quando, por exemplo, eu já tive casos da pessoa chegar, depois de ouvir, por exemplo, uma aula dessa, ou até mesmo no culto, eu sempre explico, e a pessoa chegar, pastor, eu fui batizado por aspersão. E aí eu explico, meu irmão, por aspersão não é bíblico. O batismo bíblico é por imersão. Você não foi batizado. Quando eu era criança, no tempo do catolicismo romano, eu também fui batizado por aspersão. Só que eu não fiz porque eu criei, eu não tinha entendimento, eu era criança, Aí eu expliquei, aí ele compreendeu, opa, então peraí, eu tenho que ser batizado, eu ainda não fui. Aí eu batizei por imersão,
não é? Já várias pessoas que isso aconteceram, e depois sim do batismo, que participaram do corpo e do sangue do Senhor. E ainda tem alguns que dizem assim, mas, por exemplo, se a esposa é batizada por imersão, ela é casada e o marido não é batizado, não pode participar da ceia. Se o marido não é crente, não pode batizar da ceia. Mas onde está escrito isso? Não existe isso na Escritura. 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo respondendo a respeito das questões concernentes ao casamento, ele diz no versículo 14 que se um dos cônjuges é cristão e o outro não, o que é santifica o que não é. Santifica o que não é. Como é que um vai santificar o que não é crente se aquele não tem parte com o Senhor? Participar da ceia não é uma renovação de aliança com o Senhor. Então, nós ensinamos a pessoa creu, foi batizada, ela pode participar. Nós não servimos ceia para quem ainda não é batizado, nós orientamos a crer, a batizar, não é? Nós instruímos a pessoa, não servimos a todos os que não estão conforme a palavra de Deus. Nós instruímos, nós ensinamos, nosso intuito aqui é ensinar. Então, tem gente por aí que diz, mas eu sou de outra denominação, será que eu posso participar? E eu sempre explico, mesmo você que é de outra denominação, se você foi batizado por imersão, depois de adulto, não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não pode, você deve participar, porque é o corpo e o sangue de Cristo. Deus só tem um povo, minha gente, Deus só tem um povo. Não é? O próprio Senhor Jesus disse, João 10, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, convém agregar esta. Paulo, falando a respeito a Tito, no capítulo 2, vai dizer que o Senhor Jesus, né, morreu por nós para remir para si e preparar para si um povo seu zeloso de boas obras. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Então é este povo que é do Senhor Jesus. E note, que coisa interessante. Aqui na apostila fala a respeito do sangue, não é a marca que o sangue deixa, eu citei há pouco, segundo os Coríntios 3, né, que fala que nós temos a marca do sangue de Cristo. Por exemplo, o chão aqui, que eu estou aqui da igreja, é branco, né, é piso branco. Imagine que caia aqui algumas gotas de sangue, alguém vem e lave com sabão em pó, com água sanitária, com detergente, esfregue bem. Aparentemente vai estar limpo, mas se jogar um componente químico chamado luminol, esse luminol faz com que as células sanguíneas reajam e aí fica azul. Olha que coisa curiosa, não sei se você já assistiu aqueles filmes ou séries investigativos, né? O pessoal passa lá aquele luminol e na hora identifica a marca de sangue. E essa marca, amados, não tem como ser removida, e assim é a marca do sangue do Cordeiro, marca do sangue do Senhor Jesus, que tem que estar em nós, nos nossos corações. É por isso que nós temos que participar do corpo e do sangue do Senhor. O apóstolo Paulo, instruindo a igreja, diz, examine-se o homem a si mesmo. E tem muita gente que pensa assim, olha, eu pequei, eu vi que eu pequei, eu não vou participar da ceia. Isso não está correto, não. A pessoa que faz isso, ela está deixando claro para Deus que ela não se arrependeu do pecado, que ela não vai parar de pecar, ela está invalidando o sacrifício de Jesus. Então, a ceia é para justamente renovarmos a nossa aliança. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer o meu pecado, me arrepender, pedir perdão, me examinar. Quando nós nos examinamos, a conclusão é só, eu sou um pecador. Então, tenho que pedir perdão, Senhor, perdoa os meus pecados, me lave com o sangue de Jesus, me purifique para eu ter comunhão contigo, para eu participar do corpo e do sangue do Senhor, que é um ato de comunhão com Deus e com os irmãos, não é? Nós participamos, nós celebramos todos juntos. Então, a Santa Ceia, não é? É um ato de comunhão com Deus e com os irmãos. E é por isso que nós temos que participar, mas participar de maneira correta, com entendimento, principalmente com temor e tremor. Não como a igreja de Corinto, antes da explicação de Paulo, que celebrava como qualquer coisa de qualquer jeito. Muita gente hoje em dia tem perdido o temor. Não, nós temos que ter temor de Deus, porque temor é o princípio da sabedoria. E tratar as coisas santas como santas. Não é? O Senhor vai falar, através de Ezequiel, de Jeremias, do povo que não discerniu o santo do profano. Aquilo que é santo, amados. Nós temos que tratar as coisas santas com temor. Amém?
Eu vou ficando por aqui, espero que essa aula tenha contribuído para o teu entendimento, né? Deixa aí nos comentários o que você entendeu, o que você compreendeu, tá bom? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E se você gostou, deixa aí o teu joinha, deixa aí o teu like, tá? Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva, clique aqui no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações para você receber as próximas aulas quando eu postar, e você também é convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem com essa obra. Está aparecendo aqui embaixo agora os números das contas aqui da Paz e Vida, conta no Banco Bradesco, no Banco Itaú, no Banco Santander, o CNPJ também da igreja, você pode fazer o seu depósito, a sua transferência, tá? E aí eu vou botar aqui o número do WhatsApp, você me envia depois, que eu vou apresentar ali na arca, né? Vou orar e consagrar sobre o altar e vou depositar lá na arca, e você me enviando também o seu depósito, a sua transferência, eu vou enviar para você os materiais do pastor João Ribe Palharim, os livros, né, os e-books que vão edificar a tua fé, tá bom? Então Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus.